Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Gente, eu tô de volta depois de um grande jejum aí de aulas no quadro. Os vídeos, eu tava com saudade desses vídeos no quadro, então hoje, para a nossa reestreia de aulas no quadro, eu trouxe um tema muito especial, um tema realmente que impactou bastante a minha jornada de expansão de consciência e eu tenho certeza que vai organizar as ideias dos seus estudos aí também. Então, você pode até pegar o seu caderno, que se você é um bom estudante de expansão de consciência, você já deve ter o seu caderno de estudos. Então, pega o teu caderno, caneta ou lápis e vamos lá, porque a videoaula de hoje tem muito conteúdo. E eu vou pedir para você também que separe um tempo bem tranquilo para você assistir essa videoaula, que eu tenho certeza que é uma das mais importantes que eu já postei aqui no canal. Tá preparado? Se não tá preparado, então dá um pause e assiste assim que você tiver tempo e puder ouvir o que eu tenho para dizer com calma, porque o que eu vou falar aqui eu tenho certeza que pode ser o pulo do gato para a sua jornada de expansão de consciência, tá? Muitas fichas cairão, eu tenho certeza. Então vamos lá. Gente, o que a gente vai falar hoje é sobre os 3 estados de consciência ou os 3 níveis de consciência. E eu vou utilizar aqui 3 autores, 3 livros para explicar esses 3 níveis ou 3 estados de consciência. Nós vamos primeiro nos basear nos ensinamentos do Joel Goldsmith. O Joel Goldsmith, autor do livro O Caminho Infinito, ele era um autor americano e professor de física quântica e de espiritualidade norte-americano que ensinou sobre expansão de consciência, sobre conexão com o eu superior. Muito congruente com os ensinamentos que a gente tem aqui no canal. E o Joel, muitas pessoas já tinham me perguntado, Mai, fala do Joel Goldsmith no seu canal. E eu nunca tinha falado, porém eu já estudava o material do Joel, tá bom? Então eu achei maravilhoso quando eu estudei, quando eu vi esses 3 estados ou níveis de consciência sendo explicados pelo Joel, eu logo conectei com outro autor que vocês já conhecem, que eu já falei dele aqui no canal, que é o autor da trilogia Conversando com Deus, Neale Donald Walsch. O Neale Donald Walsch é um dos meus autores favoritos e realmente a trilogia que ele escreveu, na verdade foi uma canalização ali que ele recebeu do eu superior para escrever Conversando com Deus, onde é um diálogo dele falando com Deus, perguntando as perguntas que todos nós gostaríamos de fazer, e as respostas desse livro, que esse livro traz, realmente são transformadoras. E o Neale Donald Walsch, ele explica esses 3 estados de consciência. Então, o terceiro autor, que é o autor que eu gosto muito, que é o livro, na verdade esse livro dele eu gosto muito, que é o livro de Mirdade, gente. O livro de Mirdade, de Michael Naim, é um livro iniciático de conhecimento oculto. E quando a gente fala iniciático e conhecimento oculto, significa que é um livro de difícil interpretação, de sentido simbólico. Você tem que ler ali aquela narrativa fictícia e tentar descobrir e tentar entender o que cada símbolo carrega, qual a mensagem que cada símbolo carrega. E nesse livro eu vou usar uma metáfora, uma simbologia explicada nesse livro, o livro de Mirdade, para você entender os 3 níveis de consciência e saber em qual deles você está, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui então os 3 estados de consciência. Vamos começar a partir do Joel Goldsmith. O primeiro estado de consciência, o nível de consciência, que o Joel Goldsmith chama de o nível material. O nível material de consciência é aquele nível aonde a maioria das pessoas está. A maioria das pessoas
pensa que só existe a matéria, são presas naquilo que chamamos de paradigma materialista. Joel Goldsmith explica que a maioria das pessoas acreditam, só acredito vendo, só acredito se aparecer na minha frente. São pessoas que estão conduzidas pela matéria, é o paradigma materialista. A gente chama também de pessoas que estão dormindo na Matrix. As pessoas que ainda não despertaram nenhum por cento da sua consciência, da sua origem. Elas acreditam somente na matéria, que não existe nada além da matéria. Então, o exemplo disso é que a maioria dessas pessoas tem medo daquilo que não é material, tem medo do não físico, ou desdenha, ou não acredita, ou ri, ou escarnece daquilo que está além dos olhos. Ou a pessoa diz que não acredita, ou a pessoa ri, ou a pessoa tem medo. Ela está presa no paradigma materialista, ela não aceita o que está além do físico. É a maioria das pessoas que vive nesse primeiro estado, primeiro nível de consciência, que o Joel Goldsmith chama de nível material de consciência, onde a consciência só interage com aquilo que é físico, energia tangível, material. Então, vamos lá. O que o Neale Donald Walsch chama esse primeiro estado de consciência? Chama de estado de espera. Estado de espera. Por que estado de espera? Porque a pessoa está esperando. Tudo ela espera. Ela está vibrando na frequência da vítima. Então, por que a frequência da vítima? Porque ela não acredita que existe poder dentro dela mesma. Ela espera que o governo mude, ela espera que o tempo mude, ela espera que quando ela morrer, ela vai ter uma recompensa, quem sabe numa outra vida. Ela espera que alguém faça por ela, ela espera que os ventos sejam favoráveis. Ela está sempre esperando por algo fora dela, por um salvador fora dela, por alguém que vai ajudá-la, por alguém que vai fazer algo por ela. Como ela não acredita que ela pode, que ela tem poder dentro dela, como ela não acredita além da matéria, ela não acredita que ela cria a realidade dela, ela só resta o quê? Esperar. Esperar que alguém venha e salve, esperar que alguém venha e faça por ela e a ajude. Esperar. Essas pessoas são conduzidas pela esperança. Mas esperança é algo positivo, mãe. É a única coisa, é a única vibração mais elevada que elas conseguem ter. É a vibração da esperança. Eu tenho esperança que um dia as coisas mudem. Eu tenho esperança que um dia a vida sorria para mim. A pessoa está esperando. A única coisa, máximo de positivo que ela consegue chegar é no nível da esperança, no nível da espera. Ela fica ali esperando, como realmente uma vítima. O porquê uma vítima? Porque ela não é a protagonista da sua própria vida. Ela não é a autora da sua própria existência. Ela está simplesmente esperando que alguém de fora, um autor de fora, venha e faça por ela. Mas esperança é algo positivo? É, mas é uma energia positiva ainda de baixa frequência, não é tão alta. Porque a única coisa que resta para essas pessoas é ter esperança que um dia as coisas mudem. Então, é muito devagar essa expansão. É uma expansão extremamente lenta que acontece com a pessoa que só sabe esperar. Esperando, colocando a sua confiança fora de si mesmo. Mas, não se engane, muitas pessoas, ainda que pareçam espiritualizadas, elas não estão nos outros níveis, elas ainda estão no nível material, no nível da espera. Porque elas praticam a religiosidade delas no nível da espera.
Eu espero que Deus venha e faça por mim. Eu espero que Jesus venha. Eu espero que quando eu morrer eu vou ter uma recompensa, um galardão. Eu o tempo todo esperando, jogando para o futuro a sua mudança, o seu galardão, o seu prêmio, a sua felicidade. Sempre no futuro. Quando isso acontecer, aí eu vou ser feliz. Quando eu morrer, aí eu vou chegar no céu e vou ter felicidade, porque aqui nessa terra é só tribulação. Não vive o aqui e o agora, não aceita o presente. A felicidade e a vida é sempre jogada para o futuro. Então, esse é o nível de pessoa que está no nível primeiro estado de consciência, que é o estado material ou estado de espera. Tá, ok? Deu para entender? Porque a pessoa não acredita que dentro dela ela tenha poder. Porque se eu estou aqui no nível material, eu não vou acreditar que algo que eu faça dentro de mim, na minha mente subconsciente, vai afetar a matéria. Porque eu só acredito que existe matéria. Um exemplo bem simples. Quando a gente explica sobre a lei do eterno recurso, a lei do eterno recurso, que diz que os recursos são infinitos, abundantes, que se faltar, a natureza cria mais, a fonte invisível cria mais, que existe sim o suficiente para todos, que quando falta, o universo cria mais. Tem gente que fica com raiva quando ouve isso, diz que é mentira, que não existe o suficiente para todos, não. Que não existe essa abundância toda no universo, que os recursos são finitos e que tem gente pegando mais e deixando os outros sem. Que eu tenho que chegar na frente, já que os recursos são materiais e não os recursos só nascem da matéria, aqui ó, nível material. Eu tenho que chegar na frente, eu tenho que concorrer, eu tenho que ir, e senão vão tomar o meu pedaço da fatia, da pizza. Como se tivesse uma pizza gigante, e essa pizza finita, e alguns pegam um pedaço maior, outros menor, e gera toda essa guerra social que a gente vê, porque as pessoas acreditam que os recursos são finitos. Mas por que elas acreditam nisso? Porque elas acreditam que os recursos são materiais e a fonte desses recursos são materiais. Aí elas só tendem a esperar que a parte delas ali venha. Mas os recursos não têm origem no material, no físico. É o mundo invisível, que é chamado mundo superior, que cria o mundo inferior, que é o mundo material, o mundo físico. Então, tudo que existe como matéria hoje foi criado no nível invisível, no mundo superior, no mundo não físico. Aí vem aquele axioma do Kybalion. Quem já é meu aluno lá no curso Kybalion na Prática já vai saber disso. Ou se você já assistiu algum dos meus vídeos falando sobre os dois mundos, que o mundo superior cria o mundo inferior, assim como em cima é embaixo. Então, como você pensa, como você cria a nível de mente, a nível invisível, você manifesta no nível visível, no nível físico. Tudo para existir primeiro nasceu no invisível, para depois vir para o visível. Esse pincel aqui, para que ele existisse na minha mão, foi primeiro criada uma ideia na mente de alguém que pensou, que fez o design da tampa, ó, a tampa se encaixando aqui. Alguém que desenhou pensou, eu preciso criar um sistema que quando a pessoa tire a tampa, para não ficar perdida, ela possa se encaixar na parte de trás do pincel. Isso aqui saiu da mente invisível de alguém e hoje está aqui materializado. Então, a pessoa que está vibrando no nível da matéria, no nível da espera, ela não acredita nisso. Ela acredita que os recursos são finitos. Mas quando eu entendo que é a fonte invisível que cria os recursos visíveis, acabou a guerra, acabou o desespero para chegar primeiro. O Neville Goddard era um dos que falavam sobre isso. Neville Goddard ensina que o mundo invisível, que a imaginação cria o visível e que o nosso mundo físico, o mundo material, é apenas uma sombra, é apenas um reflexo
do nosso mundo invisível, do nosso mundo interior. Platão também, com o mito da caverna, tentou passar essa mensagem de que o mundo invisível cria um mundo visível. O mundo das ideias cria um mundo que a gente chama de material e físico. Bom, mas a pessoa que está vibrando no primeiro estado de consciência, que é a grande massa, as pessoas, a maioria das pessoas, elas estão no nível da esfera, no nível da matéria. E provavelmente você não está nesse nível, porque você atraiu esse conteúdo aqui. Você já está estudando, você já começou a compreender que o mundo invisível, a tua mente, a tua imaginação, o teu subconsciente, o mundo espiritual, o mundo superior, o mundo invisível cria o teu mundo visível. As tuas experiências são criadas dentro de você primeiro, antes que venham a existir. Então você provavelmente não está nesse primeiro estado de consciência, você já passou dele. Mas talvez os seus vizinhos, os seus familiares, as pessoas à sua volta ainda estejam nesse nível de consciência. E aí, compreender esse nível nos torna mais compassivos, a gente vai ter mais compaixão, mais paciência com as pessoas, tá bom? Mas e aí, no livro de Mirdade? Agora eu vou contar para você muito rapidamente uma parte, um trecho do livro de Mirdade, que é um dos que eu mais amo, que me trouxeram, assim, esse texto me trouxe muito esclarecimento a respeito desses níveis de consciência. E quando eu li no Joel Goldsmith esses 3 níveis de consciência, eu lembrei logo desse trecho do livro de Mirdade, que ensina também a mesma coisa com uma linguagem mais poética e até iniciática. Então, no livro de Mirdade, conta o seguinte, que um dos monges que seguiam Mirdade, que era a consciência crística ali narrada no livro, teve um sonho. Só que o nome desse monge que seguia Mirdade era Micaion. Então, o nome desse capítulo é O Sonho de Micaion. Micaion, muito inquieto, chega até Mirdade dizendo que teve um sonho. Então Mirdade traz a interpretação desse sonho que eu vou passar para vocês aqui. Mas primeiro vamos entender como é que funcionava esse sonho. Então Micaion teve esse sonho. Ele sonhou que ele estava à beira de um riacho, no pé de uma grande montanha. E esse riacho, ele nascia no alto de uma montanha e ele vinha descendo até o vale, se tornando um rio. E aí, gente, Micaion se viu na beira desse rio, ao pé da montanha. E tinham várias pessoas ao redor, várias pessoas ali. E essas pessoas pareciam meio zumbis, assim, meio hipnotizadas, ali, apenas andando e vagando. E de repente, Micaion viu um touro bravo. Ele tinha os olhos vermelhos e ele soltava fogo pelas ventas. E ele parecia muito, muito, muito bravo. E ele olhou para Micaion de longe e começou a arrastar uma das patas no chão, ameaçando ir com seus chifres para cima de Micaion, soltando fogo pelas ventas e os olhos vermelhos. Então Micaion viu e ficou com muito medo. O touro partiu em direção a Micaion. Só que quando o touro já ia pegar Micaion, veio uma enorme águia e pegou Micaion e elevou Micaion por cima daquelas pessoas, deixando o touro lá embaixo olhando para ele. Essa enorme águia começou a voar cada vez mais alto, levando Micaion cada vez mais alto. Cada vez mais alto. E Micaion foi vendo que o touro e aquelas pessoas hipnotizadas estavam ali, cada vez mais distantes. Então, lá do alto, nas asas da águia, ele olhou para aquele riacho que nascia do alto da montanha, correndo até o pé da montanha. Ele viu pessoas. Um outro grupo de pessoas muito determinadas, com muita força de vontade, escalando aquela montanha, utilizando as pedras do riacho.
Algumas iam escalando, caíam, rebolavam, voltavam de novo, rebolavam, voltavam de novo, umas mais acima, outras mais abaixo, e pareciam estar fazendo um enorme esforço para subir aquela montanha. Micaion continuou voando nas asas da águia, que finalmente o deixou no topo da montanha, onde ele viu a enorme árvore da vida, cujos frutos ele podia se deliciar e realizar todos os seus desejos. Então, esse foi o sonho de Micaion, que eu vou trazer a interpretação para vocês aqui, utilizando os 3 estados de consciência. Você viu 3 estados de consciência, 3 situações nesse sonho, e eu vou passar para vocês. Olha aí, ensinando a interpretação de um trecho de um dos meus livros favoritos, de um dos livros ocultos, o livro de Mirdade. Então, o primeiro nível de consciência, o estado de consciência, que é narrado nesse livro, no livro de Mirdade, no sonho de Micaion, são aquelas pessoas ali em estado hipnótico, como zumbis. E aquele touro representando o medo que está entre as pessoas que dormem na Matrix, que ainda não despertaram a sua consciência, que ainda não acreditam que dentro delas mesmas existe o poder para alterar os fatos, que elas chamam de físicos. Então, é o primeiro estado de consciência, o estado material, o estado da espera, que representa no sonho as pessoas que estão com o touro. O touro representando o medo, tá bom? Então, aquele primeiro estado, onde Micaion se viu no início do sonho, porém veio a águia e elevou ele, e o touro, o medo, que é representado pelo touro, não estava mais sendo capaz de atingi-lo. E ele não era mais como um zumbi. Ele despertou a consciência. Então vamos para o segundo estado de consciência e eu vou continuar aqui ao longo da nossa aula interpretando o sonho de Micaion, ok? Então vamos lá. O segundo estado de consciência, de acordo com Joel Goldsmith, é o estado mental. O estado mental de consciência. Aqui, gente, nós vamos colocar o dedo na ferida de muita gente, inclusive nas minhas. Então, o estado mental, ele é o estado onde, segundo Joel Goldsmith fala, que você intelectualiza muito as coisas. Você já começou a entender que a mente tem um papel importante na criação da sua realidade. Você entende que existe o poder da mente e você quer usar esse poder para interferir na sua realidade, na matéria. Você já entendeu que a mente exerce influência na matéria. Então, esse é um estado, segundo nível de consciência, o estado de consciência que é o nível mental. Joel Goldsmith fala: a mensagem do caminho infinito que eu ensino não pode ser compreendida no nível mental, mas você pode até ter alguns resultados utilizando o nível mental. Então não é no nível mental, no nível intelectual, no raciocínio lógico que você compreende os ensinamentos da expansão de consciência. Porém, é um estado onde você começa a despertar. É muito melhor do que estar no estado de espera, no estado material. E como Neale Donald Walsch chama esse segundo nível de consciência, ou estado de consciência? É o estado do acreditar. A pessoa acredita. Ela acredita que a mente exerce influência, ela acredita em tudo que ela lê, ela acredita, mas ela acredita no nível intelectual, no nível mental. E ela puxa muito para ela a responsabilidade de criar a realidade dela. Então, ela puxa essa resposta. Mas isso não é bom, Mai? Você já vai entender aonde está, onde que isso pode melhorar. Então, a pessoa acredita, você ensina, ela acredita que na mente, no subconsciente, ela acredita nisso.
E eu digo, gente, que é o estado em que nós entramos quando a gente sai daqui, a gente começa a cair aqui. A gente vem para cá para o nível mental, a gente faz as técnicas. Eu encaixaria aqui as técnicas de manifestação. Você vai lá, faz as técnicas, faz aquelas meditações guiadas, você vai lá e você lê o poder do subconsciente do Dr. Joseph Murphy, você começa a usar o poder da sua mente, o poder da sua consciência para criar a sua realidade, e você usa a técnica. Tem algumas que dão certo, outras que não dão certo, aí você acredita, depois você deixa de acreditar. Você está no nível de acreditar. Mas acreditar não é bom, mãe? Tem algo muito melhor do que você acreditar, porque acreditar ainda está no nível da crença. Aqui, acreditar está no nível da crença. E quando você crê em algo, aquilo se manifesta como verdade na sua vida. Então, as pessoas que têm uma crença muito forte em determinada coisa, aquilo se manifesta como verdade. Por quê? Porque a lei da atração manifesta como verdade na sua vida aquilo que a sua consciência está consciente de ser. Exatamente. E o que a sua consciência está consciente de ser? Aquilo que você crê, aquilo que você acredita. É aqui que você descobre que existem crenças limitantes. E aí você quer mudar as suas crenças limitantes por crenças possibilitadoras. Só que, gente, o último nível, o último estado de consciência, o mais liberto, é aquele que é livre de qualquer crença. Você não precisa usar uma crença como muleta para que você tenha os resultados que você deseja, e você vai saber ainda nessa aula como fazer isso. Então, esse estado aqui mental é o estado da crença. Quando eu uso a mente, eu acredito em algo. Então você começa a ter que acreditar. Aí você vai consumindo conteúdo, estudando, usando o poder da mente, agindo. E o que representa esse segundo estado de consciência? No sonho de Micaion, as pessoas que Micaion viu lá do alto, subindo a montanha, utilizando as pedras do riacho, usando aquele riacho, subindo meio que contra a correnteza. Elas iam com muita dificuldade, mas muita determinação. Umas conseguiam, aí rolavam para baixo de novo, conseguiam subir de novo, rolavam. E assim elas iam com muito esforço, com a força do braço delas, subindo aquela montanha. Então, aqui é a montanha. A montanha representando as pessoas que estavam ali subindo, e com a força do braço delas, elas conseguiam, mas com muita dificuldade. Então, mas você está dizendo que não é bom eu ler Dr. Joseph Murphy, Napoleão Hill, sabe, aquela ação que eu vou fazendo para fazer as coisas acontecerem? Não é isso, gente. Mas esse é um estado intermediário. É aonde você entende que você tem a sua mente consciente, subconsciente, que você, como usar as energias, como utilizar o poder do teu subconsciente para criar exatamente o que você deseja. Você então começa a ficar obcecado pelo controle. Sim, você começa a entender que a sua mente cria a sua realidade, a sua consciência cria a sua realidade, então você começa a se ver obcecado pelo controle, por controlar cada detalhe da sua vida, cada manifestação da sua vida. Aí você fica fazendo técnica para manifestar exatamente aquilo que você quer, você fica fazendo técnica, você fica lendo livros, você fica aquele esforço, como aquelas pessoas no sonho de Micaion estavam se esforçando para subir a montanha. Elas estavam muito bem intencionadas, mas elas não sabiam ainda que existia um jeito mais fácil de subir a montanha: ser levado pelas asas da sua centelha divina, do seu eu superior, que nesse sonho de Micaion representava a águia, que tirou ele dali, daquele estado hipnótico de consciência, e elevou acima dos outros dois estados, levando ele diretamente para a árvore da vida, que representa a árvore que te dá a realização de tudo que você deseja.
E não só por realizar, mas por viver no fluxo do universo, que eu vou explicar o terceiro estado de consciência agora, tá bom? Então, o terceiro estado de consciência, Joel Goldsmith chama de estado espiritual. O estado espiritual é apenas nomenclatura, tá bom, gente? Não quer dizer que essa pessoa é mais espiritualizada que as outras e tudo mais. Não é algo do ego, não. Nesse nível aqui, ainda tem muito do ego, gente. Aqui o ego está dominando geral. Aqui o ego domina 100%. Aqui o ego já cai mais um pouco, mas ele ainda está dominando. Porque o ego, ele usa a lei da atração e ele quer forçar as coisas a acontecerem. Ele quer usar as técnicas para forçar o acontecimento. Um exemplo, gente, por exemplo, aqui no nível mental, que é no nível da crença, no nível de acreditar, no nível do pessoal que está subindo a montanha ali, também está o pessoal da magia cerimonial. Sim, pessoas que, não, vou fazer um trabalho para fulano de tal, vou fazer um trabalho para eu conseguir isso, para eu conseguir essa pessoa, para eu conseguir esse contrato, para eu conseguir, sabe, aquela força, você usa as energias do universo para fazer exatamente o que você quer estar no controle. Para fazer o curso Kybalion na Prática, para criar um dos módulos dentro do meu curso, que é o módulo Rituais Alquímicos de Manifestação, eu tive que ler, que me informar sobre livros de xamanismo, magia cerimonial, e esses livros você fica maravilhado, porque você se sente ali super poderoso. Poxa, eu vou usar as energias igual o Doutor Incrível e vou fazer acontecer o negócio. Eu me senti assim. E, gente, eu usava as técnicas, os rituais ali alquímicos e ia conseguir as coisas. Aparecia dinheiro inesperado, aparecia as coisas e eu ficava ali para, sabe, por exemplo, um exemplo foi uma das vezes em que eu usei um dos rituais energéticos para manifestar o número de pessoas, de alunos que eu ia ter em um dos meus cursos. E eu lembro que eu fiquei falando lá, fazendo, né, e tal, aí soltei assim a energia. E, gente, a energia funciona mesmo. Eu fiquei assim toda, né, a energia lá no alto, mas usando a minha intenção para interferir nos acontecimentos do universo, colocando a minha intenção muito forte. E aconteceu. Só que o que acontece com esse nível aqui e com essa questão? Não estou dizendo que é ruim, que é errado, não. Tanto que no meu curso, no Kybalion na Prática, eu ensino alguns dos rituais alquímicos que eu aprendi nesses livros, que eu criei, na verdade, eu ensino a pessoa a criar utilizando a energia, as energias do universo, a energia da lei do gênero masculino e feminino, que você utiliza ali, a energia para criar a sua realidade. Eu ensino e eu mesma fiz muito isso durante muito tempo aí dos meus estudos. Só que aqui, gente, você está no controle, você está utilizando as energias conscientemente, o poder da mente para criar a sua realidade. E aí, aqui ainda está muito você no controle. Aqui, o nível espiritual que Joel Goldsmith fala é um nível onde você se entrega. Você não está mais no controle. Aqui, o ego já se dissipou. Porque é o ego que quer ter, o ego que quer fazer, o ego que quer coisa específica. Mas o ego é um personagem importante para a nossa existência temporariamente humana. Porém, gente, o ego quer o controle de tudo. Ele não quer entregar o controle na mão do eu superior, na mão do universo, na mão de Deus. Ele quer exatamente aquilo que ele deseja. Ele não quer pensar em, sabe, vou deixar na mão do universo, na mão de Deus. Não. Um exemplo bem simples, gente. Por exemplo, tem um vídeo que eu lancei ensinando, um vídeo um pouco antigo, que a gente até postou ele no Dia dos Namorados, ensinando uma técnica de Abraham Hicks, para a pessoa manifestar o amor da sua vida. E nessa técnica que eu ensino, que eu aprendi com os Abraham, a pessoa tem que se visualizar e se sentir num quarto escuro,
penumbra com a pessoa amada. Só que você imagina ali a penumbra, você e a pessoa amada, e você tem que sentir as emoções, ou seja, você vai se apaixonar por uma sombra. Você não vai saber quem é a pessoa, você não pode colocar um nome, uma identidade, um rosto na pessoa. Não pense em ninguém específico, apenas, sabe, se apaixone por alguém antes dessa pessoa se manifestar. Aí teve pessoas que ficaram chateadas e responderam nos comentários do vídeo dizendo que não gostaram dessa técnica porque se a lei da atração funciona mesmo, elas querem manifestar exatamente a pessoa que elas escolherem. E muita gente querendo manifestar o ex, a ex, ou aquela pessoa, crush de quem você tá afim. Eu tô muito, isso daí eu tô muito bravo, porque se você ensina que a gente pode manifestar o que a gente quiser, por que eu não posso colocar, tipo, nessa visualização o rosto da pessoa que eu quero? Eu quero manifestar uma pessoa específica, eu não aceito se for outra. Olha aí, eu não aceito se for outra. Se for outra, a lei da atração não funciona, isso que você ensina não vale de nada. A pessoa está tão obstinada por manifestar exatamente o que ela quer quando ela quer. Sabe aquelas crianças birrentas que fica assim, exatamente assim. A pessoa fica desse jeito e não dá liberdade nenhuma para o universo, para a centelha divina, para o fluxo. Ela quer fazer o negócio acontecer, igual aquelas pessoas que estão subindo a montanha. Aí, o que acontece? A pessoa que quer, porque quer o ex de todo jeito. A lei da atração não trouxe o eixo. Por quê? Porque você estava estudando expansão de consciência, se elevando, elevando sua vibração, fazendo meditação, se conectando com a sua centelha. E a pessoa lá está fazendo isso? Não está. A pessoa está com um ego gigante, não está vibrando na frequência que você está. Você elevou sua vibração, a pessoa não levou a dela. Aí como é que a lei da atração vai unir vocês? Só que se você insiste porque quer essa pessoa, o que é que acontece? Você quer essa pessoa, então, para que você tenha essa pessoa, é preciso você cair a sua vibração, baixar a sua frequência para vocês se encontrarem. Aí a pessoa está tão obstinada, visualizando, mentalizando a pessoa, o ex ou a ex. E aí o que é que acontece? Tá bom, a lei da atração, tá bom. Você quer essa pessoa, então tá. Você vai ter que baixar a sua vibração para encontrar com ela, porque ela não aumentou a dela. Aí você não sabe porque as coisas aconteceram ruins e aí de repente vocês se encontraram. Por quê? Porque você baixou a sua frequência para encontrar essa pessoa. E aí você percebe que não foi nada bom. O que eu já vi de pessoas que depois que o ex volta, a ex volta, o negócio não dá certo. Entendeu? Só estou dando um exemplo de como a gente é obstinado aqui no nível mental, no nível intelectual. A gente conhece a lei, a gente conhece as energias, a gente quer manipular, a gente quer manifestar exatamente o que a gente não quer dar liberdade para o fluxo do universo acontecer na nossa vida. E no nível espiritual, aqui que o Joel Goldsmith chama de espiritual, você não faz isso. Porque você compreende que existe um outro eu seu. Então o ego desaparece. Porque você agora entrou em fusão com o teu eu superior, com a tua centelha divina. E você sabe que não é você, o teu eu físico que você vê no espelho, que é cheio de ambições, que está tomando conta. Você sabe que é a tua centelha divina que está tomando conta, que é o teu eu maior, o teu eu verdadeiro, o teu eu superior, que você chama de Deus, que está tomando conta. Aí você se entrega na mão do teu eu superior. Aí você se conecta a tal ponto de ter uma confiança de olhos vendados na tua centelha divina. Você joga fora todas as expectativas, todo o desejo de estar no controle. Você simplesmente entra no aqui e no agora e você aceita que o teu eu superior está trazendo o que for melhor para você. Esse é o nível espiritual, que é o nível, o Donald Walsh chama de saber. Você simplesmente sabe. Você sabe quem você é, você sabe que a sua centelha divina está cuidando de você. Você sabe que está tudo bem. Você tem certeza, é mais do que certeza, é saber.
Você simplesmente sabe. Você não está só esperando que seja. Você não está só, eu tenho fé, eu acredito que vai ser. Não, você simplesmente sabe. Você sabe quem é o teu eu superior e você se entrega totalmente nas mãos dele. E aqui no sonho de Micaion representa a águia. A águia que vem e eleva Micaion. E ele se entrega nas asas daquela águia e ela leva ele. Entende? Então esse é o nível mais elevado de consciência. Quando a gente começa a estudar a expansão de consciência, é nesse nível que a gente quer chegar. No nível de saber, no nível de nos entregarmos para a nossa centelha divina, o nosso eu maior, nosso eu superior, que ele vai nos levar. Quantas vezes eu já estive em situações em que eu tentei utilizar o poder da mente, eu tentei utilizar técnica, eu tentei utilizar as energias, fazendo o que eu queria, que eu achava que era melhor acontecer, e aí as coisas não iam muito bem. Mas quando eu passei a entender melhor que existe um fluxo, que existe um eu superior, que eu não estou jogada aqui. Você não precisa tomar as decisões sozinho, sozinha. O teu eu superior está aqui, cuidando 24 horas de você, sem tirar um segundo de folga. A atenção e o foco da tua centelha divina, do teu eu superior, está em você 100% das vezes, 100% das horas, dos minutos, de cada segundo. 100% em você. Quantas vezes eu já passei por situações, vou dar um exemplo aqui, eu estava com uma situação em que eu estava assim, eu não sabia como resolver, parecia um negócio muito delicado, envolvendo pessoas, decisões que eu tinha que tomar e que eu estava preocupada de que aquela decisão fosse magoar pessoas, ou fosse prejudicar de alguma forma, eu não queria, mas eu também não queria ficar na situação porque estava desconfortável para mim. Então o que foi que eu fiz? Eu lembro que eu fiquei até tarde da noite, fiquei na sala escura de casa, andando e falando: centelha divina, meu eu superior, por favor, eu entrego para ti essa situação, eu te peço que resolva essa situação, trazendo uma solução que traga paz a todos os envolvidos, que traga paz a todos os envolvidos. E, gente, veio um download, um pensamento, uma vibração. Não foi como uma voz, mas veio como se fosse uma ideia. Falou assim, que a pessoa ia me procurar, ia dizer isso, ou seja, que a pessoa ia sair da situação. A iniciativa ia ser da pessoa. E, gente, e me falou exatamente como que ia acontecer. No outro dia, aconteceu exatamente como a centelha tinha me dito. E foi de uma forma que trouxe paz para todos os envolvidos. E tudo foi solucionado. Mas e se eu tivesse ficado? Não, eu quero que seja resolvido, eu vou dizer para essa pessoa: olha, você tem que sair, e eu não quero nem saber. Tá? Eu tentando resolver do meu jeito. Naquele momento, eu me entreguei. Então, aqui no nível espiritual, é também explicado através do taoísmo. O Tao. Estude sobre isso aqui, gente. Essa filosofia de vida, o taoísmo. O Tao ensina que existe um fluxo natural no universo. Wu Wei. Essa palavra chinesa fala que existe um fluxo, o Tao, o fluxo do universo, onde tudo flui. Você pode ir contra esse fluxo ou a favor desse fluxo. Você se entrega no rio e esse rio da vida te leva. Não é que você vai virar uma pessoa que não vai ter decisões, que não vai ter vontade. Não. Como é que hoje eu faço? Hoje eu estou com foco total nisso aqui. Tá nesse nível aqui, em me entregar, como no sonho de Micaion, que a minha centelha divina me pegue nos braços e me eleve, além dos problemas e das situações, me leve para onde ela deseja. Então, eu não fico colocando prazos, estipulando o que tem que ser.
Quando eu coloco a minha intenção, eu coloco os meus desejos no vórtex da criação, que é no teu plano superior, no teu plano invisível, dentro do teu coração, entrega para a tua centelha. Eu coloco a minha intenção, é isso que eu desejo, meu coração deseja isso. Eu me visualizo, mas eu relaxo e eu entrego. O quando, o como, o onde, o tem que ser, tudo isso eu entrego. Eu entrego e digo, vai vir. Simplesmente eu estou no fluxo. E eu já tenho um vídeo falando sobre isso, que é o vídeo Como Manifestar Sem Esforço. Esse vídeo fala exatamente disso. Quando você se entrega para estar conectado com o teu eu superior, as coisas que você ama, que você deseja, simplesmente são atraídas para você. Porque você se conecta com o teu eu superior e você se transforma num imã de coisas boas. Por que quando você se conecta com o teu eu superior? Porque a energia, a vibração, o mesmo estado vibracional do teu eu superior passa a ser o teu. E quando você faz isso? Quando você medita, quando você ali, ó, não tem mais o ego falando o que quer. Agora, quando você tá igual criança birrenta, eu quero, você não tá conectado. Você tá ali esquecendo que existe um outro eu teu. Por isso que o nome não é criação, é co-criação, porque você não cria sozinho. Quem colapsa a função de onda é a centelha divina, não é você. Por isso que não adianta ficar escrevendo 10.000 vezes, doer a mão, escrever 33, 70, 100, 1000 vezes no papel. Se você não tiver no fluxo, você vai gastar energia como aquelas pessoas na montanha dos sonhos de Micaion. Se esforçando, até que elas veem que existe um jeito mais fácil. Só que, gente, esse nível de consciência não é errado, gente. Não vão ficar desesperados dizendo que não vão mais querer ler livros que ensinam a ação e tal, a manifestação dos desejos. Como eu vi alguém dizendo que não gostava do Neve porque o Neve ensinava a manifestar os desejos. E a gente tem que não ter desejos. Não é que não tem que ter desejos. Desejo é a semente da realidade. Você tem desejo e você joga para a centelha. Entendeu? Que a centelha vai trazer para você no tempo, quando, como for o tempo certo. Então, o nível é intermediário. Você sai daqui, você começa a estudar, você vem para cá. E aí, você vem para cá finalmente. Você começa a estudar para vir para cá. Porque você entende que quem colapsa a função de onda, quem manifesta é a centelha divina. A tua parte na criação da realidade é dizer o que você quer, é ter o desejo. Aí você envia esse desejo para a tua centelha divina, que está no teu vórtex da criação, e que quando você não atrapalha, vibrando em frequências negativas, a centelha traz para você, no tempo certo. Quando e como a centelha achar melhor. Então, quando você vive essa parceria com o teu eu superior, com a tua centelha divina, a vida flui muito mais leve. E é como no sonho de Micaion, que ele é elevado acima dos problemas, acima das situações. É simplesmente elevado. Se joga nas asas da tua centelha divina e deixa ela te levar. Para de querer ficar igual criança birrenta. Quero. A mãe falou e não aconteceu. Eu fiz o caderno, não aconteceu. Por quê? Será que você não está no nível mental, tentando manifestar com força da minha mente? Você está aqui nesse nível. Tem que pular para cá. Tem centelha para te ajudar. É ela que manifesta, não é você. Você tem o papel de emanar o desejo, porque é você que está vivendo a experiência temporariamente humana. Você identifica o que você quer e o que você não quer e emana o que você quer para a tua centelha. A tua centelha olha de lá, o jogo de xadrez da vida, e diz, eu acho que se eu caminhar ela por aqui vai ficar melhor, mas por aqui não dá, seria mais fácil, mas não dá porque ela acredita que aqui é impossível. Então tem que fazer ela vir por aqui, porque aqui ela acredita. Porque a centelha não vai lá quebrando tuas crenças. Não vai lá quebrando tuas crenças. É por isso que aqui você se limita somente àquilo que a tua mente crê, acredita como sendo real.
E se você acredita que o negócio é difícil, vai ser difícil. Se você acredita que é impossível, vai ser impossível. Aí você fica tentando usar a mente para acreditar no que você quer manifestar. E aqui não precisa, simplesmente você sabe. Você simplesmente sabe. Quem sabe não espera e nem acredita. Simplesmente sabe. Sabe. É fato. Simplesmente sabe. E o Neville Goddard, ele teve duas fases na vida dele. A primeira fase aqui foi essa fase mental, que ele chama de a lei. A lei, onde ele ensina sobre como usar a lei para manifestar o que você quer. Manifestar fama, sucesso, riqueza, fortuna, o amor da sua vida. Neville manifestou tudo o que ele queria nessa fase da vida dele, que ele chama de a lei da atração. Ele virou mestre em manifestar o que ele queria, até que ele cansou de ficar dominando tudo. E ele entendeu que existe o eu superior dele. E aí ele chama a segunda fase da vida dele de a promessa. É por isso que existe o livro A Lei e a Promessa, de Neville Goddard, aonde quando Neville, na segunda fase da sua vida e a última fase, que foi antes dele falecer, Neville já começa a falar sobre o eu superior, sobre assuntos aqui ligados à espiritualidade, e ele começa a falar sobre esses assuntos, se entregando nas mãos do eu superior. E ele chama de a promessa. Em uma das suas fitas de palestra, gravação, ele fala que, inclusive, ele perdeu uma boa parte do público dele, que frequentava as palestras dele, porque queria o quê? Manifestação. Queria manifestação, queria a lei. E aí, como ele estava falando de eu superior, de espiritualidade, muita gente deixou de frequentar. Mas ele entendeu que esse é o último estado de consciência. Então aqui o público é grande, muito grande, porque a maioria das pessoas estão aqui. Quando vem para cá é um funil, entendeu, gente? Isso é um funil. Aí já diminui, daqui para cá diminui o nível, a quantidade de pessoas, de público. E quando vem para cá, diminui mais ainda. Então, gente, nós estamos passando por esses estados de consciência. E o último estado é aquele que, como no sonho de Micaion, as asas da tua centelha divina, que nesse sonho de Micaion representam a águia, te eleva por cima. Micaion precisou correr, precisou pular, precisou lutar com o touro no sonho? Não. Ele precisou usar a força do braço para subir a montanha? Não. Ele simplesmente se entregou para a sua centelha divina, para o teu eu superior, e foi elevado acima das montanhas da dificuldade. Se você confiar nisso, você vai meditar diferente. Você não vai meditar para manifestar. Você não vai agradecer para manifestar. Você não vai falar com a centelha querendo que ela manifeste coisas para você. Você vai simplesmente se conectar, se entregar e confiar. Tá bom, gente? Então essa aula foi um pouco longa, mas como eu falei, é uma das mais importantes aqui do nosso canal. E eu espero que você tenha tido vários insights aí e anotado no seu caderno de estudos, tá bom? Um grande beijo da minha centelha para a sua e bons estudos na sua jornada de expansão, que todos nós queremos chegar aqui, ó, nesse nível, no nível mais elevado de consciência, que é quando você se torna um com o teu eu superior, com a tua centelha divina. Até mais.